pós-graduação em Ciências Sociais da PUC-Rio. Como representante discente na mesa e membro da comissão organizadora, eu gostaria de agradecer a presença de todos. Essa é a nossa primeira jornada discente e o trabalho de equipe foi fundamental para sua realização. Foram 7 meses de reuniões e discussões com o intuito de realizar um evento capaz de contemplar a variedade de temáticas pesquisadas no nosso programa. Gostaria de agradecer, primeiramente, aos colegas que se mobilizaram e trabalharam intensamente. Também agradecer ao Departamento de Ciências Sociais da PUC e os seus docentes, em especial o diretor do nosso departamento, Ricardo Ismael, e a coordenadora da pós-graduação, Sônia Giacomini, que nos deram total apoio. Aproveitamos a oportunidade para agradecer também à equipe da secretaria, que nos ajudou e muito na logística, principalmente a Mônica e a Ana Roxo. Para a mesa de abertura e encerramento da nossa jornada, escolhemos homenagear 2 grandes professores, Roberto da Mata e Luiz Werneck Viana, respectivamente. A escolha se deve ao fato de acreditarmos ser um privilégio conviver e aprender diariamente com esses 2 intelectuais. Gostaríamos, assim, de compartilhar essa oportunidade que temos com todos vocês. Hoje, a mesa é uma homenagem ao mestre Roberto da Mata. É difícil descrever alguém tão genial. Um acadêmico e pesquisador dedicado e rigoroso, e, acima de tudo, um professor extremamente generoso. Ele dedicou a sua vida à nossa ciência em um país que dá pouco incentivo ao nosso campo e profissão. Além disso, continua sua produção intelectual intensa no auge dos seus 82 anos. Ele é generoso por se preocupar com ideias, mas, acima de tudo, compartilhar as suas. É rigoroso intelectualmente, buscando a transmissão de técnicas de pesquisa e teorias relevantes. E genial por ser um professor que nos ensina a pensar, a problematizar, a estranhar o familiar, que enxerga coisas extraordinárias onde não vemos mais que o cotidiano. Nosso muito obrigada. Para compor a mesa de abertura, eu convido a professora Sônia Giacomini, coordenadora da pós-graduação do PPG-CIS PUC-Rio. Convido também o professor Walter Sinder, também professor da PPG-CIS PUC-Rio. E, por último, o nosso grande homenageado, o professor Roberto da Mata. Boa noite a todos e a todas. É com grande satisfação que nós vamos dar início agora, depois das falas, da fala da Júlia Buquerque, que colocou tão bem o sentido dessa mesa e dessa homenagem, né? Hoje nós estamos dando início a uma jornada discente de um programa de pós-graduação que está comemorando 14 anos e não há maior prova de vitalidade do que esse evento que começou hoje com 14 GTs, que vai se estender por 3 dias e que tem a enorme sorte de contar entre seus professores com o professor Werneck Viana e com o professor Roberto da Mata. E eu tenho certeza que todos nós sairemos muito enriquecidos, não só desses 3 dias de jornada, mas mais uma vez da fala desse professor, né, que tem inspirado muitas gerações, a minha, mas gerações anteriores, e que eu tenho certeza vai continuar inspirando os novos estudantes numa reflexão profundamente comprometida com o Brasil e os brasileiros, sem perder de vista uma perspectiva mais ampla, mas sempre muito focado, né, trazendo
conceitos, reflexões e uma postura que eu acho todos nós devemos nos esforçar para imitar, inclusive do ponto de vista do acadêmico que o professor Roberto da Mata é. Existem muitos intelectuais que escrevem grandes livros, que marcam gerações com seus conceitos, mas eu gostaria de ressaltar um aspecto do professor Roberto da Mata, que é um professor que já veio consagrado para esse departamento há mais de 10 anos, há 14 anos exatamente, e nesses 14 anos o que nós pudemos testemunhar foi o enorme esforço e competência de um brilhantíssimo professor, que não deixa de ser um renovado e reconhecido escritor também, com uma enorme vitalidade que todos nós invejamos no alto da idade que ele tem. Todos nós devemos nos inspirar nele, nessa vitalidade, nessa energia. E, bom, não vou mais me estender, porque eu acho que todos nós viemos para ouvi-lo. Obrigada. Vou passar a palavra para o Walter, que, como ex-aluno, discípulo, direto, entre muitos outros que estão aqui presentes do professor Roberto, vai falar algumas palavras sobre o sentido do Carnavais Malandros e Heróis e a sua enorme atualidade. Obrigada. Boa noite a todos. Prazer, honra estar aqui, poder ter sido convidado para, eu estava pensando como é que eu vou começar a falar, para apresentar Carnaval dos Heróis, para falar um pouco, e eu pensei assim, tem certas pessoas que não precisam de apresentação, mas que merecem, Então, eu queria, o professor Roberto Mata não precisa ser apresentado, ele é mais que conhecido, mas ele merece ser apresentado, que a gente enfatize um pouco da carreira, um pouco da produção, e em cima de Carnaval dos Heróis. A gente está aqui, eu me lembro da comemoração há 20 anos atrás, que fizemos de Carnaval dos Heróis, 30 anos, Então, quando foi, a comemoração veio sendo feita e tudo mais, mas eu me lembro também, em 1978, que é o ano da publicação de Carnaval dos Heróis, que coincidentemente eu estava entrando na graduação, Então eu sou um pouquinho mais velho também, E eu me lembro dos meus professores que já eram alunos do Museu Nacional, do Roberto Amata e de outros professores, e todo mundo falando, o Damata está produzindo um livro sobre ritual. Então a minha lembrança era essa, Em 78 era um livro que ia trabalhar de ritual, que ia apresentar, que estava relendo as questões do ritual, e a gente não sabia exatamente o que ia acontecer, e acabou saindo a publicação de Carnaval dos Heróis, que surpreendeu, que realmente era um livro que fazia uma apresentação, uma releitura de ritual, teoria de ritual dentro da antropologia, mas ao mesmo tempo fazia isso voltando principalmente para o Brasil. Então, como pensar o Brasil, uma questão que vem atravessando as colocações e a produção do Roberto Amata, e todos nós ficamos, lemos, relemos, discutimos, fez parte da minha formação em 78, quando eu entrei para a graduação em Ciências Sociais, direto a leitura desse livro que estava sendo publicado. Então, isso em 78, Carnavais é de 1978, a produção do Roberto Amata é anterior, então é importante a gente frisar a importância dele nos estudos de etnologia aqui dentro do Brasil. A gente tem tanto os livros iniciais, junto com o Melades, sobre ficção interética, sobre extração de castanha no Pará, que são os primeiros livros castanheiros. A gente tem toda essa produção. Temos a produção sobre o Lapinagé, O Mundo Dividido, a tese apresentada de doutorado no programa de pós-graduação em Harvard, publicado lá e publicado aqui. Então, é uma produção que começa, vamos dizer assim, dentro das questões tradicionais, clássicas, dentro da antropologia, vai trabalhar com ficção interética, com contato com sociedades indígenas, acaba investindo dentro de uma preocupação de análise estrutural, apresenta não só isso e começa cada vez mais a se diversificar. Então, assim, eu me lembro, para falar de Carnaval dos Heróis, não foi o primeiro texto que eu li de Roberto Amata sobre a análise da sociedade brasileira. Eu li um primeiro texto que foi publicado em Religião e Sociedade, o primeiro número de Religião e Sociedade, que depois dele ter se tornado um capítulo de Carnaval dos Heróis.
que falava de carnavais, ritos e procissões, onde pela primeira vez você começava, né, se eu não me engano, né, a analisar, né, a pensar a possibilidade de refletir sobre o Brasil a partir das questões de ritual e tudo mais, pensando um pouco disso. Então, essa investida de Carnaval na dos Heróis, ela é ao mesmo tempo, ela é uma inflexão, né, nas preocupações voltadas para então o objeto tradicional antropologia, mas ao mesmo tempo uma continuidade, do meu ponto de vista. Né, uma continuidade das reflexões, das colocações, como elas estão aparecendo ali, e vão se desdobrando. Né, a gente vai ter, né, depois de Carnavais, dos Heróis, A Casa e a Rua. A gente vai ter A Casa e a Rua, vai ter Contra o Mentiroso, né? São livros que vêm complementando a reflexão sobre o Carnaval dos Heróis, né? Que, do meu ponto de vista, eles estendem, alargam, reformulam, né? E é uma das características, a Sônia estava colocando, da importância, né, da produtividade, das colocações do Roberto Amado. Quer dizer, uma das coisas que sempre me chama a atenção, né, é a capacidade dele de estar sempre, né, por mais que ele negue, atualizado, né, com tudo que está se escrevendo contemporaneamente, colocando, né, e falando e opinando. Né. Ele foi meu professor no Museu Nacional. Né. A minha carreira de professor, de pesquisador e tudo mais tem uma importância muito grande. Eu fiz bolsa sanduíche de doutorado com o professor Roberto Amado nos Estados Unidos. Né. Então eu passei um ano na Universidade de Notre Dame junto ao professor Roberto Amado. Então, a importância, né, das suas colocações, tudo mais, mesmo quando, né, isso é importante, eu acho que os alunos percebem isso, mesmo quando, né, você trabalha com literatura que não é de total agrado dele. Né, eu me lembro, ele fez banca no meu doutorado, ele participou da banca no meu doutorado. Né, ele falou que o Walter usava o infélix catarrhi, né, o infeliz do catarrhi. Né, então, mas, né, são coisas que a gente lembra e tudo mais, mas por mais que ele assim, né, o colocasse, né, eu estou lembrando, Everardo também fez parte da minha banca. Everardo também fez parte da minha banca de doutorado, é verdade. Né? Então, enfim, né, é uma presença, a obra de Roberto Amado, ele vem atravessando, né, posteriormente, né, ele passou um período longo nos Estados Unidos, né, onde ele ocupou, né, uma cátedra, né, uma cátedra que ele ocupou por quase 20 anos, né, lá permanecendo por quase 20 anos, pesquisando, escrevendo, mas constantemente estando presente aqui dentro do Brasil. Né, ele vinha constantemente aqui, fazia pesquisas, escrevia, né, continuava as suas questões durante todo esse período de 20 anos, entre idas e vindas, até quando, né, ele resolveu se aposentar, né, lá, né, mas continuar não aposentado, né, e nós tivemos a possibilidade, né, de tê-lo aqui conosco. A PUC recebeu, né, ele ajudou imensamente na formulação do nosso programa, com a sua presença, com a sua experiência, né, e participando o tempo todo aqui junto conosco. Então, a importância da presença dele nos últimos quase 15 anos, né, aqui dentro da PUC é muito grande para a gente. A possibilidade de continuar pesquisas, de continuar a interlocução, a possibilidade dos alunos terem contato, né, com as suas aulas, com as suas colocações, que eu acho que é fundamental. Carnaval dos Heróis, assim, rapidamente, né, a gente quer escutá-lo, não a mim, né, Carnaval dos Heróis, eu acho que é um marco, né, dentro da reflexão para pensar Brasil, que aparece no final da década de 70. Né, então, a gente teve, né, grandes pensadores aqui dentro do Brasil, que pensaram o Brasil, né, eu estou me referindo a Gilberto Freire, a Sérgio Buarque, né, pensadores aos quais nós vimos acompanhando, né, e nós tivemos entre a década de 70 e quase, né, durante 60 e 70, uma interrupção desse tipo de reflexão. Uma interrupção de pensar Brasil, de pensar o Brasil. Houve uma interrupção, né, houve um deslocamento do tipo de questionamento ao qual a gente estava se colocando, e o que eu acho assim, que é uma das coisas principais, quer dizer, os estudos do Roberto Amado, apesar de eu estar colocando ele, né, junto com Sérgio Buarque, Gilberto Freire e outros autores, eu acho que uma das grandes diferenças é que em momento nenhum, né, ele se pretendeu a dizer o que o Brasil é. Né? Mas eu sempre me lembro, né, das colocações onde ele apresentava que era uma tentativa de dizer, né, parafraseando Clifford Geertz, o que os brasileiros dizem sobre eles mesmos.
né? Então, era da questão da representação, era a questão, né, de pensar a partir do ponto de vista da antropologia, não era uma questão, muito pelo contrário, de procurar a essência, de procurar aquilo que, né, define o Brasil, né, mas como que isso constantemente vem sendo colocado. Então, eu acho que isso aí foi uma mudança da maneira de refletir sobre o Brasil, né? Todos os estudos introduzindo e problematizando a partir, né, seja da teoria antropológica, né, a gente identifica ali Louis Dumont, Radcliffe Brown, né, seja dos autores brasileiros que estavam ali problematizando, está tudo ali presente, a gente percebe as discussões que estão sendo colocadas. Então, assim, né, é um livro que permanece atual, né, a gente continua utilizando, a gente lê aquele livro e sempre tem ideias novas, né, sempre tem colocações outras às quais a gente pode, né, se reportar, né. Então, rapidamente, uma pequena, né, é mais um pequeno testemunho do que uma apresentação, né. A gente veio aqui, na verdade, para escutar ele falar um pouquinho sobre isso, mas eu acho que é mais do que merecida, né, como eu estava começando no início, a homenagem, né, que os alunos, né, isso aí é algo que foi a partir do seminário dos alunos. Nós não fomos consultados, nós fomos, né, avisados, né, nós fomos avisados da homenagem ao Roberto Amado e ao Werneck, mais do que merecido, ambos, né, vão ser representando o Werneck. O Dabá está falando que ele que arrumou, mas tudo bem, né? Né? Então agora eu vou passar, muito obrigado a todos. O meu lado Fumanchu, o meu lado Fumanchu armou tudo, tem nota 10 para todo mundo, inteiros, fiquei contando piada em aula. Aí sugeria, né, subliminarmente, você podia fazer uma homenagem para mim. E tem mais, dizem que tem um cheque. A reitoria vai me dar um cheque. Dizem que vai me dar que homenagem, que eu morei muito tempo nos Estados Unidos, né? Sou considerado americanalhado por muita gente, né? Era uma expressão da minha geração, né? Então tem um cheque, né? Tem um poupudo cheque correspondente a coisa de talvez uns 15 mil dólares. Dá para ir para passar o fim de semana em Manhattan, que é onde nós, intelectuais humildes, né, dedicados a compreender os problemas brasileiros, sonhamos em ir, né? Tudo brincadeira. É o seguinte, eu não poderia estar mais feliz. E por quê? Porque na minha vida eu jamais imaginei que eu ia falar no auditório com 3 netos que estão entendendo o que eu estou dizendo. E com a minha companheira que está sentada lá atrás, que é a Cristina. Entendeu? Eu jamais poderia imaginar que eu ia ter netos que iam cursar a mesma universidade na qual eu dou os meus cursos. E ainda mais, né, com esse carinho que eu tive quando fui recebido aqui na PUC, pelos meus colegas, pela administração da PUC, pelos meus caros jesuítas que me receberam, e por ex-alunos meus que dão aula aqui na PUC, que eu vejo alguns aqui, eu não vou mencionar porque menciona 2, sabe como é que é o Brasil, menciona 2, menciona 3, depois apanha lá fora, entendeu? Mas é extraordinário, num certo sentido, e ao mesmo tempo eu me sinto muito gratificado com esse reconhecimento, porque ser conhecido é uma coisa, ser reconhecido é o ser conhecido 2 vezes, vai além do conhecimento. Então, uma coisa que eu queria ressaltar e agradecer aos alunos do programa. A iniciativa é deles, essa jornada é deles. Eu já participei hoje, comentando junto com o Walter, 7 trabalhos, 7 alunos que escreveram sobre literatura, usando um pouco da antropologia, que foi uma experiência que eu sempre quis fazer e acabei fazendo. Não fiz no início da minha carreira, mas fiz depois que eu me tornei independente,
de alguns dos meus professores, né, que aliás a vida é assim, né, a gente só vai fazer depois que rompe o círculo de fogo ou de amor, aliás, melhor dizendo, de fogo e amor edipiano, que a gente consegue ter uma autonomia equilibrada, relativamente equilibrada. Se é que a gente pode falar em equilíbrio, né, entre seres humanos, né? Que Pascal dizia que todo ser humano é louco, e quem não é louco é um louco de maneira diferente, porque não tem como escapar. Então, certas coisas você não imagina, mas acontece. É como se fosse podia ser o final de um filme, né? O cara em geral morre quando esse tipo de homenagem. Depois, uma semana depois, ele morreu. Pode também acontecer. Se acontecer, você fica sabendo que fui feliz. Vou morrer feliz. Bom, me pediram para falar desse livro. O que um autor pode falar de um livro que ele escreveu? Você pode ficar, no meu caso, pode ficar atrás do Johnny Walker, gelo, água. A gente fica aqui a noite toda. Não é esse o caso, mas posso falar muito desse livro. Como é que esse livro nasceu? É o que eu quero falar. Vou pedir a Sônia para, quando chegar no momento que você, de tempo, né, você me faz um sinal, por favor. Como é que o livro nasceu? Uma coisa que eu queria colocar como uma nota de rodapé, porque eu sei que tem muita gente, é impossível você ocupar um espaço intelectual de relevância muito grande, como foi o caso do Museu Nacional, onde eu fui professor durante praticamente 27 anos. Eu entrei lá como garoto, estagiário, num departamento de antropologia que não tinha alunos, não tinha curso. Eu fui aluno de um curso que começou a ser desenhado pelo Roberto Cardoso de Oliveira, apoiado pelo professor Luiz de Casfaria, depois se transformou num programa de pós-graduação que hoje é um programa de relevância, de importância internacional. Eu até já comentei isso com alguns dos meus colegas, Aparecido Vilaça, que é do programa, está aqui, e ouviu isso de mim. Eu e o Roque Laranha, toda segunda-feira, o prédio pegou fogo, né? Estou falando isso também com o coração na mão, porque você fala assim, onde é que você fez seu doutorado? Eu fiz meu doutorado no Peabody Museum, que foi verdade. Eu saí de um museu para outro. E aí o Peabody Museum pegou fogo. Não dá para... Né? É como você perder... não é uma pessoa, é uma pessoa que a gente de sociologia, em antropologia, a gente conhece. Né? É uma pessoa, é uma instituição. É uma paternidade que tem a ver com a permanência dos papéis sociais que essa instituição reproduz, produz e mantém. Porque a gente passa pela PUC como professor, mas o meu papel de professor fica. Eu ocupo esse papel e vou embora. Essas metáforas de teatro, né, essas metáforas do drama, sempre foram muito usadas e têm sido muito usadas na antropologia anglo-saxã, onde eu aprendi muito com ela. E usei, e uso muito em aula, uso em alguns dos meus escritos, uso nas minhas crônicas. Nasceu, eu acho que tenho a impressão, não fiz nenhuma pesquisa sobre isso, mas é uma pesquisa intelectual interessante, tenho a impressão que vem da influência de Shakespeare, tanto na Inglaterra quanto nos Estados Unidos, e de professores que não abandonaram o estudo da literatura e da poesia, embora tivessem se dedicado ao estudo das chamadas ciências humanas, ciências sociais, mas não abandonaram essas áreas periféricas. O livro nasceu, eu terminei esse livro na Universidade de Cambridge, na cidade de Cambridge, que os ingleses dizem que é The Real Cambridge, que é a outra que eu tinha estudado para fazer o doutorado, não era, que é em Massachusetts, que é onde está localizada a Universidade de Harvard. Eu terminei esse livro lá. Eu acho que eu digo isso no prefácio, no prefácio, né, agradeci um monte de pessoas, evidentemente, fiz a minha
propaganda também, self-love, é importante, né? Um pouco de, não é amor próprio, não é mais do que isso, é mais complicado. Fiz, falei, cara, eu fulano, dei na instituição tal, não sei o que. O objetivo, eu tive nessa experiência de Cambridge, eu tinha, o livro estava praticamente pronto, mas foi um momento decisivo por uma razão que eu vou falar depois. Se eu esquecer, alguém me lembra, tá? É o que eu queria fazer. O que aconteceu na antropologia, digamos assim, que me atraiu? Vou dizer que é a única, que é exclusiva, que não é verdade. Mas a antropologia que me atraía, né? Que eu aprendi um pouco, aprendi no museu, aprendi em Niterói com Cássio Faria, e aprendi num primeiro momento em Harvard em 63, que eu fui em setembro de 63, em agosto de 64. O que praticamente, foi um momento, mais novo não lembro, mas foi quando aconteceu o golpe militar. Certamente, se eu estivesse no Brasil, a minha vida teria sido diferente. Não foi. Saí, eu não estava aqui. Então, a mesma coisa aconteceu depois, porque eu fui para Harvard de 67 e só voltei em 70. Então, quando pergunto para alguém onde é que você estava em 68, a minha fotografia não está naquela passeata. Provavelmente estivesse, eu não sei, provavelmente estivesse. Então, tem esses dois momentos. O que aconteceu na antropologia internacional que me atraiu? Aconteceu um momento em que você tem uma espécie de um terremoto na área da cultura popular, não só no momento pós Elvis Presley, Beatles, você começa a ter um relaxamento dentro do mundo puritano, na área do cinema, começam a aparecer os primeiros filmes com mais eroticidade, com mais sensualidade. Revistas, né? Eu até louvei quando Hugh Hefner morreu, em 63, 64, Playboy apareceu, mas em 60, nesse período, nesses anos, 60, Guerra do Vietnã, então um movimento contra a guerra que os meus colegas, eu sentava para comer com eles, de 67 a 70, tive muitas experiências interessantes, que muitos eram eram radicais contra a guerra, alguns eram radicais contra o capitalismo americano. Eu até dizia para eles, vocês querem ser heróis, vão para o Brasil. Pega o navio, vai ser todo mundo preso lá, vai ser uma maravilha. Se chegam lá, serão presos. E eu vi muita coisa curiosa, por exemplo, quando saiu aquela pesquisa de câncer, que vocês devem ter visto o filme com o Patino, que fica sabendo que há realmente uma correlação direta entre câncer no pulmão e fumo. Os meus colegas saíram primeiro um relatório no New York Times, muita gente leu. Eu fumava um cigarro Camel. I walk a mile for a Camel. Imbecil. Eu ficava impressionado nos Estados Unidos que todos os meus colegas não compravam um maço de cigarro. Eu sou do tempo que você comprava 2 cigarros no São João Nepomuceno, na venda, comprar 2 cigarros. Depois aqui no Brasil eu comprava um maço de cigarro. Nos Estados Unidos meus colegas, não, você não compra um maço, você compra uma caixa de cigarro. A cartela inteira, 30 maços de cigarro. Eu no supermercado comprava, chegavam todos felizes, fumavam, eu fumando. Olha, dá câncer. Os americanos pararam, vocês não vão acreditar. No dia seguinte do relatório, quando eu fui comer meu sanduíche, eu comi um sanduíche com o Walter, que ele fez uma bolsa sanduíche, né? Aí no Notre Dame, todo dia eu falava, Walter, sandwich time. Comíamos 2, 3 sanduíches. Os americanos, na mesma hora, pararam de fumar, cara. Porque quando uma coisa é publicada nos Estados Unidos, quando o governo americano fala alguma coisa, tinha um tal do médico, que era o General Surgeon, era o cirurgião geral. Ele dava conselhos sobre medicina, aparecendo, esse cara sumiu, que é ridículo. Ele sumiu. Tinha algumas coisas. Papai Noel, todo mundo acreditava em Papai Noel, cara. Santa Claus. Vai perguntar, quando chega o Natal, você vai no supermercado, todo mundo Merry Christmas. Mesma coisa com o Thanksgiving. Eu, brasileiro,
como vocês, a maioria, né? Vou perguntar quem não é brasileiro aqui, vai embora. Nós brasileiros desconfiamos. Aí saiu esse negócio de câncer. Eu fui criado dentro das teorias de conspiração, que hoje são abundantes do Brasil, evidente que eu não acreditei. Se deve ser alguma coisa que... Ou a indústria, quem sabe a indústria de cigarro está provocando isso para a gente fumar mais. Mas os caras pararam de fumar. Apareceu colega meu fumando cachimbo, os que não podiam parar de jeito nenhum de fumar, fumando cachimbo, e eu não parei de fumar. Não parei. Esse momento de transformação, dentro das ciências sociais, o que aconteceu? Surgiu dentro da antropologia, sobretudo, entre alguns africanistas. Eu fui aluno de um africanista que tinha sido doutorado em Oxford, foi de quem eu vi, ele e o meu orientador acadêmico, de quem eu vi falar de maneira mais séria em Lévi-Strauss. É claro que o meu professor, o meu mentor, o cara que me ensinou a escrever, não é só dar aula, não. É sentar com um aluno para falar: isso aqui a gente não escreve assim, escreve assado. Então, e o cara fez isso comigo, eu tento fazer isso. Faço com alguns alunos, e você tem que sentar com a pessoa, porque ninguém nasce sabendo. Como é que cita? Teve um que me ensinou como é que você cita uma pessoa. A gente cita assim. A primeira vez que você cita, ele ensinou isso, o Peter Rivière. Roberto, a primeira vez que você cita o nome todo, porque os nomes têm homônimos. Brown, eu falo em Peter Brown, tem vários Peter Browns. Entra no Google, dá uma bugada no Peter Brown, você vai ficar assustado. Tem vários. Então você está falando em Brown, é o Radcliffe Brown, ou é um outro Brown. Então você cita o nome todo a primeira vez. Depois você cita só o nome de guerra do cara. E aí põe a data da citação. Aprendi a fazer. Mas isso é uma trivialidade. É uma trivialidade. Mas a gente só ensinava aqui no Brasil a alta filosofia. E a alta filosofia marxista era o que eu sabia. Talvez até mais do que a alta filosofia. Não o Marx. A diferença, né? Que a fumaça que o marxismo produz é grande. O que Marx produziu é grande. Agora, o autor, ele próprio, não é todo mundo que lê, porque dá trabalho, não é um cara muito simples de ser lido, não escreveu para grande público, escreveu para jornal, mas eram jornais daquela época, jornais alemães, né? São jornais como a revista New Yorker, como o New York Times, artigos de fundo, são artigos que têm alguma complicação e um certo nível intelectual. Na antropologia aconteceu não é uma revolução, mas uma grande atenção que foi prestada a uma coisa que você verifica empiricamente, que os ingleses e os americanos querem ver para crer, que era a questão de como é que as ações que você podia observar e filmar e fotografar refletiam sistemas cosmológicos, sistemas de ideias. Então, obviamente, eu comecei, minha primeira fase, né, esse livro é mais o livro do Zapinagé, foi para o sistema de parentesco, organização social de parentesco e organização política. Porque se você tem uma cosmologia, você tem que ter essa cosmologia tem um ponto de sustentação humana. O ponto de sustentação humana são as pessoas que, de certo modo, atuam com ou contra e reproduzem essa cosmologia, não é? Em qualquer sociedade, em qualquer grupo. São eles que estão no palco, mas eles falam em nome dessa cosmologia. Quando eu fui para o Zapinagé, eu estudei basicamente isso. Eu tenho a genealogia Pinagé, alguns dos meus colegas viram isso, e alguns alunos acho que viram. Eu levei para a sala do programa e fiz uma palestra, né? A genealogia da tribo inteira. Como não é uma tribo que tem linhagens, como seria uma sociedade africana, é um pedaço de papel, aquele papel de desenho quadriculado, que ocupa, se eu colocasse aqui, provavelmente vai daquele quadro, da ponta daquele quadro negro, até aqui. Eu tinha todo o grupo numerado,
nas minhas cadernetas. Eu tinha cadernetas de campo e tinha um fichário, um ficheiro, né? Com fotografia de cada um, porque eu li um livro, lá na Harvard me falaram de um livro de um alemão, que era um materialista, marxista, um cara que trabalhava em antropologia, em Leipzig, na Alemanha Oriental. Esse cara não acreditava em parentesco, achava que parentesco era uma coisa ideológica, que era uma invenção dos ingleses, que eram os burgueses, papapá. Esse cara foi para uma tribo australiana, que era o sistema de parentesco dos mais complicados, que tem 4 sessões de casamento. 2 sessões é quando essa sala que está dividida em 2, quem mora do lado de cá só pode casar com pessoas do lado de cá. E quem mora do lado de cá, casa do lado de cá. Os australianos tinham não só 2, mas 4 sessões. É o sistema Carriera, o sistema Arunda, que o Levi-Strauss estudou em Nova York, quando ele fez o único trabalho de campo dele, né, com todo respeito, que foi em Nova York, em 48. Quem sugeria isso é um americano, que é aquele rapaz lá, James Clifford, que é também lá na Santa Bárbara. É o troço mais complicado que pode existir. E eu estudei os Apinagé, tinha um sistema dualista, né? Mas o sistema de parentesco com Apinagé não regulava casamento. Mas eu fui, a primeira fase, a primeira parte do meu livro Apinagé foi estudar isso. Parentesco, organização social, fiz os mapas, chequei, foram mais ou menos certamente 8 anos, com as primeiras experiências de imersão nas sociedades tribais que a gente estudava. Eu estou lendo o livro da Aparecida, que se chama Paletó e Eu. A diferença é muito grande. Não se falava, não existia WhatsApp, não existia computador. Uma carta demorava um mês, 2 meses para receber. Quando eu fui com o Melate, para os Índios Gaviões, a gente demorava um dia, uma manhã inteira de barco, saindo de Marabá, até chegar em Itupiranga, que era uma cidade que é igual a Niterói, ninguém quer ir. Niterói é a única cidade do Brasil que ninguém quer ir. Itupiranga era assim, você quer ir para Itupiranga, nem sabia onde era. Itupiranga você atravessava o Rio Tocantins, contratava uma pessoa que tivesse alguns burros para levar carga, e era um dia inteiro e uma noite de viagem até chegar na aldeia, onde eu encontrei, quando cheguei, 7 índios, porra. 7 índios, eu e o Melate. Então tinha uma situação totalmente inusitada, porque o que eu tinha lido, que o Darcy Ribeiro tinha escrito sobre contato e extinção de índio, e quando eu vejo gente falando tirar terra de índio, me aterroriza. Porque esses caras foram eliminados, não só por conflito direto armado, mas sobretudo por epidemia. Então quando eu cheguei na aldeia, eu esperava o quê? Eu tinha lido alguns artigos, vários artigos dos africanistas, sobretudo os africanistas oxonianos, né, que tinham escrito aqueles livros incríveis do Nuer, Talenses, o livro do Maia Forte sobre os Axãs, que tinham populações de 800 mil, 300 mil. Era um negócio colonial mesmo, né? Os caras eram 5 ingleses comandando não sei quantos milhões de indianos. Quando eu cheguei nos Apinagé, era 5 índios, sendo que eram 2 adultos, um velho que pedia para morrer. Eles só falavam em morte. Aí vem o primeiro problema. Eu tinha 24 anos de idade. Ninguém com 24 anos vai estudar, ou vai entender, ou vai assimilar morte, e vai querer ouvir. Quando eu, imbecil, do ponto de vista emocional, do ponto de vista imbecil, a minha imbecilidade existencial. Eu estou compartilhando isso com vocês, porque isso é importante de ser compartilhado. A gente sempre tem um lado cego. Eu estava lá, eu era um jovem antropólogo, eu tinha de colher material. Eu queria saber sobre o sistema de parentesco, como é que você aprende o método genealógico de parentesco, ensinado por um cara de Cambridge chamado Rivers. Eu usei o método genealógico. O meu nome do seu pai, fulano, morreu. O nome da sua mãe, fulano, morreu. Teve irmão? Sim. Quantos? Fulano, babá, tudo morto. E aí, de vez em quando, estourava um índio chorando. Como é que eu sabia? Aquele choro que a gente conhece, né? Quem trabalhou com ameríndios, né? Um choro cantado, uma coisa
que tem uma frase, fala o nome das pessoas, mas dentro de uma melodia que é cantada, poxa, estranho, mas nós choramos também da mesma maneira. Não é todo o choro, não existe um choro universal biológico, né? O choro é sempre estereotipado, sempre tem um sotaque, que é o sotaque da sua cultura. Escrevi o livro, publiquei o livro, falei, bom, agora eu arrasei, né? Fiquei meses em Campinagé, fui inclusive com a minha família. Quando eu contei para o meu mentor, Roberto Caldor de Oliveira, que me ensinou tudo, não só antropologia, mas vida. Quando eu falei para ele que ia com a família, ele olhou para mim e falou, você está ficando maluco? Você virou americano? Ir com a família? Isso é loucura. Só quem faz isso é o Gregory Lewis. Eu falei, pois é, mas ele é meu professor. Minha família. Fui. Não aconteceu nada com ninguém, nenhuma das crianças. E minha mulher pegou tifo em Niterói. Pisa em Niterói, pega tifo. Quer dizer, não tem nada a ver essa ideia de que você vai para o mar, que é o terror. Ah, mas você vai para o Amazonas, você vai andar de canoa, não sei qual, pode morrer surfando, pode se machucar surfando. O fato, conclusão, publiquei o livro, tinha publicado Índios e Castanheiros, que o Walter mencionou, sobre os gaviões, esses gaviões que tinham sido dizimados. Então era um livro muito assim superficial, pouco trabalho de campo, era muito parecido com aquilo que se fazia antes do programa de pós-graduação do Museu Nacional, que era, você passava 15 dias numa aldeia, voltava e escrevia um livro, um artigo chamado A Situação Atual dos Índios blá blá blá, e contava. Depois começou a ser a estrutura social dos índios da Pinagé. Depois passou a ser o sistema, o livro do Melati, que para mim é uma das melhores etnografias que jamais foram escritas na antropologia brasileira, sobre os Craó, ritos de uma tribo timbira. E se você entrar na página do Melati no Google, que ele continua escrevendo até hoje, você vai ter tudo sobre os índios sul-americanos. Se quiser aprender sobre índio, onde é que veio, por que é, por que não é, entra no Google, página do Melati, com uma clareza, meus amigos, com uma despretensão que é alarmante, não tem nenhuma pirueta filosófica e nem sociológica, é a coisa escrita da maneira mais clara possível. O Melati, eu publiquei meu livro, nós publicamos mais ou menos juntos, o Roque publicou, eu publiquei o meu. Aí sai uma revista, uma resenha do livro, você vai ler a resenha feita por uma colega. Era o pior livro que tinha sido escrito na antropologia brasileira inteira. Você acha que você vai mudar o mundo? Isso é também bom você saber. Vocês querem escrever livro? São cientistas sociais? Você acha que seu livro vai agradar a todo mundo? Não vai. E, sobretudo, não vai agradar aos seus queridos colegas, porque eles ficam chateados que você publicou um livro. Eles não ficam felizes. O mundo intelectual, o mundo acadêmico é um mundo de blá blá blá. É muito bacana fazer palestra, é homenageado. 40 anos do livro, claro, porra. Quantos de vocês passou de 30 aqui nessa sala? Não vou nem pedir para levantar o braço, vai ser uma maioria, eu vou embora. É a maioria absoluta. Então não tem problema, mas não ganha nada. O sistema universitário brasileiro é o sistema mais comunista que existe no planeta. Vocês acham que não tem comunismo no Brasil? Tem, já está instalado. Os professores ganham a mesma coisa. Pode dar aula no Rio Grande do Norte ou dar aula no Rio Grande do Sul, o salário é o mesmo. O cara do lado pode ter publicado 10 livros e você não publicou nenhum. O salário é o mesmo. É o mesmo salário. Agora, quem tem tempo de serviço é diferente. Ficou mais velho no caso. Cheguei lá, mais velho, sobrevivi, aí pode ganhar um pouquinho mais. Publiquei meu livro, fui espezinhado, mudei em Cambridge. Por quê? Comecei a me preocupar. As minhas experiências de campo me mostraram que eu não sou só conservador em termos de política. Não sou reacionário, mas eu não sou revolucionário.
Eu acho que mudar é uma coisa muito difícil. Eu aprendi, eu descobri no campo a minha dificuldade de conviver com uma diferença que ultrapassava a minha imaginação, que não era fácil para mim, era difícil. Comer, negócio de dormir com esteira, eu levei os primeiros 3 meses antes do governo, não tinha rádio. Eu fiquei sabendo da renúncia do presidente, do Goulart, a primeira crise, a renúncia do Jânio Quadros, através de um cara que era um castanheiro que passava pela aldeia, passava amarelado de medo dos gaviões pela aldeia. Não tinha rádio, comprei um rádio, fui para Marabá, passei uma semana em Marabá, comprei um rádio. Eu tenho um rádio lá em casa, desse tamanho. E os índios ouvindo o rádio adoravam, né? Adoravam. Quando tocava uma música que eles gostavam, eles mandavam que eu falasse com o rádio para repetir. Familiar, né? Sounds família, né? Porque eles queriam, manda repetir. No rádio. Como é que ele fala? O índio perguntou. Como é que o rádio fala? Não sei. Enfim, escrevi o livro. Em Cambridge, comecei a fazer uma coisa que, com essa minha honestidade pessoal, eu disse, cara, esse negócio de índio é complicado. Eu sabia também que tinha uma outra coisa. Entre os antropólogos, eu acho que, evidentemente, isso talvez seja um problema, como é que eu vou dizer? É um problema que não muda. Na minha geração, cada antropólogo que tinha estudado uma tribo era dono dessa tribo. Então quem tinha estudado o grupo tal era fulano, quem tinha estudado o grupo tal era o ciclano. Eu fui para Cambridge com o meu professor que tinha estudado os índios xerentes e os índios chavantes, Neighbor e Lewis. Escrevi um livro sobre os, já está traduzido em português, a Queer Chavante Society. Lá estava um professor também, meu colega em Harvard, no museu, chamado Terence Turner, que escreveu sobre os Kayapó. Tinha um outro professor que tinha estudado uma tribo mais na Amazônia mesmo, que eu estudei mais o pessoal de baixo do Planalto Central do Brasil. Um grupo G. Tinha um cara que era inglês, Hugh Jones, que era um cara espetacular. Todos eram espetaculares, que estudou um outro grupo. Ele estava dando um curso sobre sociedades tribais da América do Sul. Convidou a nós 3 que dessemos aula. Aí eu fui assistir às aulas. O que eu descobri? Eu descobri uma rivalidade desagradável entre alguns desses professores. Que cada um queria ser. Tinha uma teoria sobre o sistema de organização, não sei o quê. E eu estava com esse material, que virou esse livro aí, que era estudos era um primeiro capítulo, que é... Primeiro capítulo, deixa eu lembrar. Esquece. Quando eu leio, eu descubro que o cara é muito burro e ao mesmo tempo, o cara não é burro. É um livro que começa com o carnaval. Eu queria fazer um livro sobre... Olha só, vocês querem escrever um livro, vocês vão encontrar uma coisa muito curiosa que alguns romancistas dizem. Cientista social em geral, não. O romancista confessa. Quem está escrevendo esse livro para mim é o próprio livro. E o livro se escreve. É como escrever um artigo. A partir de determinado momento, você é guiado pelo que você escreveu. Aquilo que você botou para fora ganha vida, ganha força. Você pode ficar horas e horas, você não tem fome, porque o troço, aconteceu isso. Eu comecei a escrever sobre o carnaval. Por que eu escrevi sobre o carnaval? Havia na minha casa uma mulher chamada Maria de Lourdes Perdigão da Mata, que era minha mãe. Ela tocava piano e ela se lembrava ela tinha uma nostalgia amazonense incurável. E ela curava a nostalgia dela. E um casamento, que não foi o casamento vamos dizer, não sei se existe algum casamento ideal, eu sei que vocês consigam realizar isso, né? Era um casamento que eu hoje vejo isso muito bem, né? Não foi um casamento muito bacana, porque ela teve 6 filhos, um atrás do outro. E o cara era ciumento. Se eu tiver namorado ciumento, aí cai fora. O cara era ciumento.
era ciumento meio ultrapassando os limites do bom senso, meio coisa. Freud colocaria num caso, escreveria um caso. E ela tocava piano e falava de carnaval. E eu comecei a coletar as minhas primeiras experiências de carnaval. Quando eu conheci em Harvard, que veio fazer uma palestra, o professor Victor Turner, que era um escocês, falando de rituais e redefinindo uma teoria antiga, como sempre acontece nas ciências sociais, alguma coisa que todo mundo já conhecia, todo mundo sentia, que todo mundo gostava ou odiava, agora era falada como uma explicação, ele tentava explicar. Ele pegou uma teoria do Arnold van Gennep, e reformulou essa teoria e colocou as coisas dele e a experiência dele com uma tribo, que era uma tribo africana de língua bantu. Esse cara ficou meu amigo, a gente conversou, uma simpatia assim, imediata. Eu falei, olha, uma coisa que, se você quiser sair do campo de estudos tribais, uma coisa que você pode fazer é tentar aplicar as teorias do Victor Turner no carnaval brasileiro. E foi exatamente assim que esse livro nasceu. Um artigo que eu publiquei num livro anterior, o Carnaval como um rito de passagem, coletivo, porque o Carnaval se situa entre o Natal, o Advento e a Quaresma, então é um momento de resguardo da Quaresma. Ele segue o ritual católico. O catolicismo no Brasil era uma religião oficial. Eu comecei com esse artigo, depois eu peguei de novo esse artigo, de certo modo, balizou um pouco as primeiras partes desse livro. 3 artigos sobre o carnaval. Depois eu me interessei lendo um outro antropólogo, foi professor visitante em Harvard, que fez um artigo interessantíssimo sobre o carnaval de Nova Orleans, que era mais ou menos o oposto do carnaval brasileiro, que era todo regulado, numa sociedade desregulada. O carnaval era todo regulado, ao ponto de os negociantes ricos, que eram judeus e italianos de Nova Orleans, reclamarem, porque eles não entravam nas sociedades carnavalescas tradicionais, que faziam um baile, que não era um baile carnavalesco como nós conhecemos, era um baile de gala, onde só quem dançava com as suas respectivas companhias eram os membros daquele clube, chamava Crew, né? Mas é Crew. Os americanos tinham que latinizar ou fazer tudo se transformar em grego, né? Aquelas fraternidades americanas têm nomes gregos, né? Eu peguei esse trabalho, fiz um outro trabalho. Foi justamente quando eu completei e tinha 3 artigos sobre carnaval. Falei, vou fechar o livro. O Brasil é o país do carnaval. Título do livro de Jorge Amado. Peguei o livro de Jorge Amado, País do Carnaval, li. Não é bem assim. Por que não era bem assim? Porque o Brasil, naquele momento, estou falando dos anos 60, estava vivendo um regime autoritário, era um governo militar, com seus momentos tetricamente fascistas. Então, eu não posso dizer que o Brasil é o país do carnaval, porque o carnaval é uma festa de licença, é uma festa onde você... Como é que você ensina para uma pessoa que não sabe brincar carnaval? Vamos dizer, um filho ou uma filha, se você fantasia, todos nós acho que fomos fantasiados pequenininhos, né? Primeira experiência de carnaval que a gente tem quando a gente é criança, é o baile infantil. Acho que todo mundo aqui foi um baile infantil. Alguém não foi? Então, todo mundo foi. Baile infantil, depois você tem um momento de latência, que você não pensa em carnaval, depois você abre o olho para o carnaval de novo, quando está com 17, 18 anos, as mulheres de um jeito, os homens de outro, e vão para o carnaval, porque aí já é mais livre, os olhos são diferentes. Eu passei por essa experiência e comecei a pegar esse material de memória, material de livro, comecei a ler sobre o carnaval. Claro que o meu interesse não era a história do carnaval, mas uma questão que surgiu inevitavelmente para mim foi a comparação, primeiro, entre o carnaval de Nova Orleans e o carnaval brasileiro, é um capítulo. E
Segundo, aí sim, por que que eu não podia finalizar o livro só com carnaval? Por causa do autoritarismo vigente no Brasil. De onde vem esse autoritarismo? E aí vem a pergunta, que é uma pergunta contrária, mas é importante, onde eu aprendi essas manobras com o professor Levi Strauss, que eu conheci também pessoalmente, não fui aluno dele, não fiz seminário com ele, mas conheci, visitei várias vezes, ficava assustado quando visitava, porque tinha aquele respeito, né? Ficava impressionado, que para mim era não só era um grande, tem uma obra inigualável, um pensamento que é avassalador, vertiginoso, mas fazia o papel de um cara que tinha esse pensamento. São duas coisas diferentes, né? Você pode ter um pensamento vertiginoso e não fazer o papel de um cara que é genial. Ele fazia o papel, que era um cara formal, no meu caso, né? Cada um tem uma experiência diferente, é comum isso. Depois, no meu caso, depois de 20 minutos, ele olhava o relógio, estava na hora de ir embora. Era o que eu fazia, eu imediatamente caía fora. Estava na hora de ir embora, sua hora acabou. Mas sempre me tratou com respeito. Aprendi a fazer essas manobras. Eu tenho que comparar o carnaval, os dois carnavais que invertem os cotidianos, com o momento autoritário brasileiro. E a relação, evidentemente, a pergunta é uma pergunta que não tem resposta. É uma má pergunta. Ela não tem resposta precisa. Ela não tem uma resposta precisa. Ela tem adivinhações. No meio do livro, para conectar, eu juntei um trabalho e ampliei esse trabalho que eu tinha feito, que foi feito aqui nessa PUC. Tem retrato, o Everaldo está lá, Raposo acho que também está. Várias pessoas estão lá, aqui no auditório principal da PUC, quando houve um seminário sobre literatura e sociedade, e eu apresentei uma análise do Augusto Matraga, do Guimarães Rosa, A Hora e a Vez de Augusto Matraga, e entrei na discussão do problema da vingança, onde eu entrei em contato, através da pesquisa, né, porque uma coisa leva para outra, com a obra do Antônio Cândido, que tem um artigo chamado sobre a vingança. Comecei a estudar a vingança, comecei a aplicar algumas regras de método estrutural, que eram regras triviais sobre a vingança. Usei a teoria dos papéis sociais, que o vingador inverte os papéis, né? Está em cinema americano todo, faroeste é vingança para lá, vingança para cá. Fiz isso. Esse capítulo serviu para entrar num outro que fala dos heróis brasileiros. Quem são os personagens principais do Brasil como uma coletividade, não como um Estado, mas como uma coletividade, não como uma organização política, mas como uma coletividade, como uma sociedade, como uma comunidade. Comecei a fazer pesquisa, fazer no museu, fiz aqui no museu. Comecei a fazer no museu, sentava, tinha alguns alunos americanos que sempre apareciam. Os americanos, quando eu perguntava assim, me escreve 5 heróis, os americanos terminavam em 3 minutos. Abraham Lincoln, George Washington, hoje colocariam lá Steve Jobs, não sei o que, 5 minutos. O brasileiro não conseguia terminar. Quando eu pegava, a lista parecia Lampião. Hoje parecia Fernandinho Gramar. Heróis. A sua concepção de herói que está errada? Provavelmente sim, sem dúvida. Existem vários livros, artigos, na área da literatura, na área da sociologia, na área da psicologia, para definir o que é um herói. Hoje mesmo ali, no comentário, né? Vai ver que fulano trata o herói assim, quem é o herói. Eu sei disso. Não é só um problema de ignorância, né? É que a dificuldade era uma dificuldade da sociedade mesmo. Escrevi uma coisa sobre um herói que eu achei que era o herói brasileiro, chamava-se Pedro Manasartes. O que eu fiz? Fui à obra do Câmara Cascudo, que é folclorista, não tem nada a ver nem com os heróis idealizados na história da sociologia brasileira, e nem pela
pela maneira como folcloristas tratavam esses personagens com uma certa leveza. Peguei o Pedro Belas Artes, escrevi, tem um capítulo que é sobre os paradoxos da malandragem. Quais são os paradoxos da malandragem? É o cachorro mordendo o próprio rabo. O que nós estamos vivendo hoje no Brasil. E aí eu entrei direto, terminei o livro, comparei mais uma vez Brasil e Estados Unidos, porque uma outra coisa que eu fiz nos Estados Unidos e que me afetou pessoalmente muito foi ter 4 anos de vida nos Estados Unidos, entre 25 e 30 anos, com família. Eu sou primeiro casal, depois a família. E as diferenças, as semelhanças, o estilo de vida, a questão de você viver tendo uma noção exata da sua suficiência financeira, uma coisa que eu aprendi, o que é suficiente para eu viver. Porque ninguém reclamava, uma coisa que não via reclamar, e o papel do intelectual, que era completamente diferente, né? Outro dia eu li, se eu me perder, alguém me fala, tá? Fukuyama, todo mundo me fala, Francis Fukuyama, né? Você sabe quanto é que o Francis Fukuyama ganhou para transformar o artigo dele sobre o fim da história? Foi uma conferência que ele fez, para o Harold Bloom. Sabe quanto o cara da Free Press ofereceu ele para transformar no livro? $600 mil. Então você vê o tamanho, a diferença. Não estou falando que, meu Deus do céu, o cara é louco, que ele quer que o Brasil seja Estados Unidos. Não estou falando disso. Não é isso que eu estou falando. Estou falando de uma outra coisa. Eu estou falando de um sistema onde você tem, obviamente, pessoas. Esse é o ponto básico, a chave. Pessoas que leem livros, que compram livros, que não fazem não ficam num dilema de ir ao cinema ou comprar um livro, ou de comprar um tênis ou comprar um livro. Não é esse o problema. O problema é ler. E as pessoas leem, e se leem o livro. E se você tem universidades que são conventos ou conventuais, onde você mora na mesma área dos professores, você tem uma interação entre professores e alunos que é completamente diferente daqui. Porque o que nós temos aqui é uma escola secundária, onde os alunos chegam na PUC tantas horas, terminam a aula, vai todo mundo embora. E tem muita gente que quer conversar, tem que conversar. Porque eu lamentavelmente moro em Niterói. Se morasse aqui no Rio seria diferente, mas em Niterói tem alguns alunos que vão na minha casa, mas para combinar um grupo de alunos para ir, tem que alugar um treco, eles vão fazer isso. É complicado, não é a mesma coisa. Esse tipo de coisa que eu aprendi. Eu achava, eu vou terminar, eu achava que quando eu voltei, né, 30 e poucos anos, no Museu Nacional, eu voltei, eu fui contra a entrada no museu no FRJ, aliás, registre-se. Fosse o Ministério da Cultura, mas não foi. Não estou dizendo que isso salvaria o Museu do Incêndio também, não. Mais complicado. Mas quando eu voltei, eu achava que eu ia, depois de algum tempo, tinha 30 anos, quando eu tivesse 40, né, porque quando você tem 30, você se imagina com 40. A gente ia ter alguma coisa parecida com aquilo que eu tinha vivido, uma experiência que eu queria reproduzir no Brasil. No museu a gente conseguia fazer alguma coisa assim, eu acho que tem conseguido fazer. Tinha recurso para fazer, mas mesmo dentro do museu tinha gente que não queria. Tanto que nós fomos expulsos do museu. Eu fui dar aula, teve um período, no Centro Latino-Americano de Pesquisas em Ciências Sociais, lá na Rua Dona Mariana. Eu dava aula, a sala de aula era lá, a biblioteca ficava uma parte lá, porque o pessoal do museu, obviamente, é aluno, nós nunca tivemos alunos, nós somos curadores, nós somos pesquisadores, trabalhamos sozinhos, então começa a encher. Hoje o museu, pelo que eu vi nas últimas notícias, no incêndio tem 500 e poucos alunos de pós-graduação. Então quem foi que começou a mudar isso? Foi o setor de divisão de antropologia. Começou a ter alunos, tem doutorado, tem mestrado, enfim, uma produção imensa. Eu queria só terminar para dizer o seguinte: você começa um livro sem saber onde você termina. É a mesma coisa escrever tese.
tese de mestrado, tese de doutorado. Professor, o que eu devo fazer? Não, ninguém vai fazer uma tese do assunto. Cara, o modelo da sua tese não existe em lugar nenhum. Você conhece algum assunto parecido com o meu? Não existe. Você que vai fazer. Você começa e às vezes você tem que ter coragem para não saber onde vai terminar. É uma aventura dentro do labirinto da sua própria inteligência. Não é precisa ter coragem. Não é Teseu, né? Tem tesão, mas não é Teseu. Então não tem aquele barbantinho que o Teseu levou, né? Quando ele entrou no labirinto, Creta, saiu, nós não temos. Então tem que ter essa coragem. E, segundo ponto, se prepare para apanhar. E apanhar muito. Porque publicou esse livro, inclusive fiquei até surpreso, porque saiu um livro sobre o Zahar, né? Está lá, esse livro. Poxa, um fenômeno literário, teve gente que escreveu carta para mim. Esse livro vendeu bem, até hoje ele vende. Não custou, eu não ganho $600 mil, né? Provavelmente, se eu tivesse esse dinheiro, eu não estaria falando aqui. Só se me desse um Oscar, a PUC vai dar um Oscar. O Oscar da PUC seria uma estátua de Santo Ricardo de Loyola, feita de ouro. Eu receberia isso, mas não tem Oscar. Na Universidade Brasileira não há Oscar. Na Universidade Brasileira é diferente, não tem Oscar. O Oscar que eu estou ganhando hoje é exatamente a presença de vocês aqui e essa homenagem que o Departamento de Ciências Sociais está fazendo para mim, que eu agradeço do fundo do meu coração. Muito obrigado. A gente fez aqui uma homenagem para o professor, que é a Isma, nossa colega aí orientanda. Não é um Oscar, não é de ouro, mas é com carinho. Homenagem. Homenagem pelos 40 anos. Bom, olha, muito obrigada pela presença de todos. A gente queria afirmar que na quarta-feira nós vamos ter uma homenagem ao professor Werner Viana, às 18 horas. E eu vou convidar todos vocês ao coquetel de abertura da nossa jornada.